Todo mundo sabe que a mulher gestante tem o hábito de fazer consultas periódicas com a sua obstetra, com o seu obstetra, tem o hábito de fazer ultrassonografias periódicas, mas uma coisa que nem toda grávida sabe, ou que nem toda grávida tem feito, são os seus check-ups odontológicos. Então hoje a gente vai falar sobre a importância do check-up odontológico na gestação, mitos e verdades, tá bom? Continua aqui comigo. Oi pessoal, eu sou Yanara Pinho, sou cirurgiã dentista, tô gestante também, tô no segundo trimestre e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns mitos e algumas verdades que são ditas aí ao longo dos anos e desmistificar ou ratificar algumas coisas aí que já caíram aí nas falas das nossas vós, das nossas mães, enfim. O primeiro deles é, muitas mães chegam nos consultórios relatando assim: ah não doutora, normal, eu perdi um dente, eu quebrei um dente, mas é porque eu estava grávida. E isso já é um mito, não existe isso de ser normal perder dente ou quebrar dente porque você passou por um período ali de 9 meses de gestação, tá bom? Então isso já é um mito, não existe quebrar dente ser normal, né? Existe sim quebrar dente e tal durante a gravidez, mas isso não é normal, tá bom? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar. É possível você passar os 9 meses da sua gestação com seus dentes lindos e maravilhosos. Então vamos lá, primeiro mito, muita gente acredita que os dentes se enfraquecem, os dentes da mãe se enfraquecem porque ela tem que compartilhar o cálcio dos dentes dela com o bebê. E não, o bebê precisa de cálcio para a formação dos diversos órgãos dele, mas esse cálcio ele não é retirado dos nossos dentes, tá bom? Ele vem lá da nossa alimentação, por isso que é super importante ter uma alimentação balanceada na gestação, justamente porque é daí que o bebê vai se nutrir para formar o seu corpinho, crescer, enfim, virar um bebezinho gostoso, fofinho, lindo, né? Então, primeiro mito, tá bom? Os dentes não enfraquecem porque o bebê não vai remover o cálcio dos nossos dentes, tá bom? Esse cálcio ele vai vir de outra fonte. Fica atento em relação a isso. Vamos lá para a nossa segunda afirmação. Será que as grávidas têm maior propensão a cárie? Será que isso é verdade? Será que quando a gente está grávida a gente tem uma facilidade maior a ter cárie? É verdade. Por que é verdade? Não porque os nossos dentes são mais fracos ou qualquer coisa do gênero, ou as bactérias que causam a cárie são bactérias mais fortes, não é isso. É porque normalmente a grávida ela tem por hábito comer com mais frequência, com intervalos menores e nem sempre são feitas higienizações após essas alimentações. Esse é um fator de risco, tá bom? E o segundo fator de risco são os enjoos. Então muita gente passa a gestação ali vários meses tendo enjoo e aí às vezes enjoo a pasta de dente, enjoo, o próprio movimento da escova de dente causa enjoo, e aí por isso algumas mães negligenciam ou diminuem a frequência da higienização. E além disso, questões psicológicas, em que sentido? Então normalmente o período da gestação é um momento ali que a gente está entregue ali quase que 100% para esse momento, para a formação do bebê, a gente só pensa no bebê, e aí isso acaba gerando às vezes uma negligência nos outros cuidados que a gente tem que ter com a gente mesma, né? Então a higienização é um desses cuidados, tá bom? Então, normalmente a grávida tem uma propensão maior à cárie por isso, tá bom? Não por questões genéticas ou hormonais ou qualquer coisa nesse sentido, mas em relação à mudança de hábitos. Vamos para a terceira afirmação de hoje. Será que a grávida não pode fazer radiografia, não pode fazer raio-x? Verdade ou mito? Mito. Grávida pode fazer, claro, pontualmente. O que é pontualmente? Num caso de uma necessidade real, uma urgência ali odontológica, a grávida pode sim fazer uma radiografia. A radiografia odontológica, aquela pequenininha ali que vai dentro da boca, que normalmente é a única que é necessária em casos de urgência odontológica, essa radiografia ela tem baixíssima radiação. E além disso, hoje com os equipamentos mais modernos, digitais, essa radiação ainda é menor do que era antes. E, para finalizar, a grávida sempre vai usar, na verdade, todos, né, que fazem radiografia usam colete de chumbo protegendo o abdômen e protetor de tireoide, tá bom? Então, em casos pontuais e de urgência, a grávida pode sim fazer uma radiografia, tá? Não eletivamente, vou fazer várias radiografias ali por precaução, alguma coisa nesse sentido, não. Em geral, a gente não faz isso, tá bom? Mas uma radiografia pontual pode sim. E isso puxa outro assunto também, que é um super mito que até hoje todo mundo comenta, que é grávidas não podem tomar anestesia. Mito, tá bom? Mito. Existem
anestesias específicas para esse público, né, para gestantes, anestesias seguras, que obviamente não vão ser feitas indiscriminadamente, mas no caso de urgência pode sim ser feita. Até porque determinados problemas não podem, a gente não pode esperar a gravidez finalizar para cuidar, porque isso pode trazer problemas, inclusive, para o bebê, tá bom? Não só para a mãe. Então, mito também. Para finalizar, quinto mito ou quinta verdade, será que as grávidas têm uma tendência maior à gengivite? Sim, isso é verdade. As grávidas têm uma tendência maior pelas questões hormonais da gravidez. Então a gente sabe que os hormônios de fato estão alterados ali durante a gravidez e alguns desses hormônios aumentam a tendência à inflamação da gengiva, que é a gengivite, né? Então a gente sabe que se a gente deixa acumular, né, ali nos dentes a placa bacteriana, né, restos alimentares, enfim, a tendência é que a gengiva se inflame com mais facilidade. Então a solução para isso é higienização. Se você já tinha uma higienização boa, você redobra a higienização dos seus dentes, enfim, da língua, a higienização de toda a cavidade bucal, cuidados redobrados para a gente evitar problemas como, por exemplo, a gengivite, cáries e outros problemas dessa natureza. Lembrando que a gengivite, que é a inflamação da gengiva, se ela não é controlada, se a gente deixa ela caminhando aí sem controle, ela pode evoluir para uma periodontite. Tá bom? A periodontite é uma inflamação um pouco mais profunda, ela não está envolvida só ali na região da gengiva. Ela acaba afetando o osso que sustenta o dente, afeta o ligamento periodontal, que é aquelas fibras de colágeno que seguram o dente no osso, né, dentro do osso. Então aí a gente vai ter um problema mais sério. Hoje a gente já sabe, na verdade há alguns anos a gente já sabe que tem uma relação super forte entre periodontite, partos prematuros, nascimentos de bebê de baixo peso. Olha só, então é aquele negócio, né? A gente fala, ai, mas o problema no dente vai afetar o bebê. Sim, afeta muito. Então, por isso que é super importante a gente não deixar de fazer o nosso check-up. Muita gente pergunta, né? Ah, não, quando eu tô grávida eu não devo ir ao dentista. Não, pelo contrário. Importante fazer um check-up odontológico, principalmente ali no segundo trimestre, que a gente considera o trimestre mais tranquilo para gestantes, né? Tanto porque a barriga não está tão grande, então você não está ainda com aquela falta de ar, aquela sensação ali de desconforto, e nem você está no primeiro trimestre, que é aquele momento mais sensível, em que o bebê está muito em formação, está muito pequenininho ainda. Então, o check-up odontológico no segundo trimestre é o ideal, ou numa situação de urgência, ou numa situação de urgência que a gente espera que não aconteça, certo? Então, vamos de bônus, né? Já falei de 5 mitos ou verdades para vocês e eu quero dar um bônus para vocês hoje, que é o seguinte. Hoje eu quero treinar com vocês como é que a gente vai fazer a escovação e como é que a gente vai passar o fio dental para a gente prevenir a maioria desses problemas todos aí que eu comentei com vocês aí ao longo do vídeo, tá bom? Vamos lá, eu vou ensinar uma técnica para vocês que eu considero das mais simples, né? Eu acho que na vida da gente a gente tem que procurar o que é mais efetivo e mais simples para resolver os problemas. Em relação à escovação e o fio dental, o que eu sempre peço é que a gente passe o fio dental primeiro. Não vou falar aqui nesse vídeo porque eu já fiz um vídeo super explicadinho falando sobre isso, então eu vou deixar o link aqui na legenda desse vídeo e vou falar mais sobre a escovação, tá bom? Então, para acessar o vídeo do fio dental é só procurar aqui na descrição do vídeo que vai ter o link lá. Vamos lá, uma das técnicas mais simples de todas para escovar, a primeira coisa que você tem que ficar atento é a seguir uma ordem. Muita gente tem por hábito escovar os dentes, escova na frente, depois vai para baixo, depois vai para o outro lado e sobe e desce. No final das contas, acaba que um lado ela escovou 2 vezes, o outro ela não escovou nenhuma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar uma ordem. Então, vamos lá, vamos supor que a gente determinou a ordem que a gente vai escovar todos os dentes de cima primeiro para depois ir para os de baixo, tá bom? Essa ordem você vai determinar e vai dizer qual que se adapta melhor à sua, enfim, ao seu hábito ali, certo? Então, para começar, vamos começar com a parte da frente dos nossos dentes, que é essa face aqui que aparece no sorriso. A gente vai chamar essa face aqui do sorriso de face vestibular. Nessa face aqui, o ideal é a gente fazer 2 movimentos. Ou movimento circular, que é super fácil de fazer, não exige muita coordenação. E para quem não gosta desse movimento, pode ser o movimento de varrer, tá bom? Pelo menos 10 movimentos em cada dente, de 2 em 2 dentes, né? Normalmente é o que a cabeça da escova pega. De 2 em 2 dentes, movimentos de varrer, como se estivesse puxando a gengiva em direção ao dente, a gengiva em direção ao dente. E embaixo a mesma coisa, tá bom? Puxando a gengiva em direção ao dente. Mas isso você vai fazer primeiro, vamos supor que você escolheu os de cima primeiro, então você vai fazer em todas as faces dos seus dentes de cima
para só depois passar para os de baixo, tá bom? Não vamos esquecer de seguir a ordem. Então, vamos supor que a gente já escovou a face vestibular, que é a face do nosso sorriso, de um lado ao outro, em cima e embaixo. Mas o dente tem outra face, tem a face de trás, né? Essa região aqui que a gente vai chamar de lingual. Por que lingual? Porque é justamente uma face que entra em contato com a nossa língua. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para vocês observarem. Então, essa daqui, essa face de trás, vai ser a nossa face que a gente chama de lingual. Aqui a gente vai fazer o mesmo movimento de varrer. Quantas vezes, Yanara? Pelo menos 10 em cada grupo de 2 dentes, tá bom? Então, vocês podem usar a escova deitada ou a escova em pé. Nos dentes da frente, eu gosto mais de usar a escova em pé, mas isso vai depender do que você tiver mais facilidade, que você tiver costume, tá bom? Ou a escova na horizontal ou a escova na transversal, certo? Contando até 10 em cada grupo de 2 dentes. Todos os dentes de cima. Todos os dentes de cima. Depois vamos para todos os dentes de baixo. Embaixo vai ter um pouquinho de dificuldade porque a gente tem uma linguinha aqui atrapalhando, tá bom? Mas é só ajustar direitinho a escova ali entre a língua e os dentes e fazer o movimento de varrer. Agora a gente vai para a face final, que é essa face aqui onde a gente mastiga, certo? Aqui a gente não tem gengiva envolvida. Aqui, ó, na frente e atrás nós tínhamos gengiva envolvida. Aqui onde mastiga não tem. Aqui é super fácil, aqui a gente pode fazer esse movimento de vai e vem, tranquilamente, tá bom? Então aqui não tem perigo de agredir a gengiva, então a gente pode fazer o vai e vem. Aí, Yanara, eu tenho o costume de escovar na frente e atrás fazendo o mesmo movimento de vai e vem. É certo? Não, não é certo. Porque dependendo de como você faça esse movimento, você até escova os dentes, mas querendo ou não, você prejudica a sua gengiva e ela pode com o tempo ir, como é que eu posso dizer, se afastando do dente, que é um processo que a gente chama de recessão gengival, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Tá bom? No final, língua. Deixa eu contar uma curiosidade aqui pra vocês. Na minha gestação, a minha maior dificuldade foi escovar a língua. Então, foi um dos hábitos que eu tinha antes já de escovar a língua, mas que eu tive que readaptar. Hoje eu faço muito mais lentamente. Tenho todo um hábito diferente para escovar, mas não deixem de escovar a língua, tá bom? Super importante. Ela acumula muito resto de alimento aqui em cima. Sempre colocando a escova, puxando de trás pra frente, de trás pra frente, de trás pra frente, tá bom? A cor da língua, ela é rosada, avermelhada e não branca. Se ela tiver branca, ela não tá bem escovada. Então, esse vídeo foi um oferecimento, né? Uma curiosidade para vocês. Quem pediu para eu fazê-lo foi a minha obstetra. Ela falou que as grávidas estão esquecendo dos seus check-ups odontológicos e isso está prejudicando as próprias gestantes e os bebês. Então, é um oferecimento para ela, para as gestantes que estão me assistindo nesse momento e os familiares das gestantes. Se você quer mais dicas, se você tem mais dúvidas sobre esse e outros assuntos da odontologia, entra lá no www.yanarapinho.com.br ou .odo.br. Lá tem uma infinidade de temas odontológicos e deixa também seus comentários aqui, tá bom? Vai ser um prazer responder vocês e tirar mais dúvidas caso vocês ainda tenham. Um abraço, até o próximo vídeo.